Nesse momento, com certeza, eu estaria chamando a atenção do Juan Pablo e dizendo: Juan, copia isso, que isso é importante para ti. Mas como isso já vai estar no teu livro, então eu vou contar com a colaboração do Juan e de todos os outros alunos da turma para poder, né, dar uma revisada nisso e nesse conteúdo. Eu acabei falando para vocês sobre o processo das teorias da abiogênese e agora eu vou falar para vocês sobre a biogênese, tá? A biogênese, ela é a teoria que admite que o ser vivo, né, de que os seres vivos, eles só poderiam existir de um outro ser vivo pré-existente, de que não tem como surgir a vida a partir de uma matéria morta, de uma matéria inanimada. E a gente vai ter nessa teoria dois grandes teóricos, tá? Vários outros teóricos fizeram experimentos e criaram hipóteses, mas nós vamos ter dois grandes teóricos que vão fazer experimentos que são considerados processo tanto de criação de hipótese quanto da experimentação. E aí eles vão realizar experimentos, experiências simples e experiências que são controladas. E a partir desses experimentos e dessas experiências, eles vão conseguir derrubar a teoria da geração espontânea, o que eu expliquei agora mais para vocês, que é a teoria de que a vida surge a partir de matéria morta. A partir desses experimentos do teórico Francisco Redi e de Louis Pasteur, vai se ter a noção clara, vai se ter a verdade de que a vida ela só pode surgir de uma vida pré-existente, ou seja, de um ser vivo, ele vai dar vida, vai gerar a vida para um outro ser, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho agora cada um desses experimentos. Bom, a biogênese, ela vai ter como um dos teóricos, além de vários outros que criaram. Bom, gente, esse é o galo do meu vizinho, tá? Ele também vai aparecer no vídeo, pelo menos o canto dele. Então, olha só. Então, dos seus teóricos é Francisco Redi. E Francisco Redi, ele cria um experimento a partir de restos de carne. Ele coloca restos de carne dentro de recipientes e ele faz uma vedação diferenciada. Em um primeiro recipiente, ele veda com uma gaze. O segundo recipiente, ele deixa totalmente aberto, sem nenhum tipo de vedação. E no terceiro, ele veda totalmente, né, com uma rosca. Então, ele começa a observar, com o passar do tempo, que começam a surgir, né, as moscas começam a rondar esse ambiente onde estão os frascos, e ele começa a observar que no frasco que ficou destampado, criam-se e aparecem larvas, né? As larvas começam a aparecer, e os frascos que ficaram vedado, não aparece nada. Então ele tira e faz a conclusão de que os frascos em que surgiram vermes, né, eles surgiram porque esses vermes, essas larvas, elas são larvas das moscas que eclodiram ali naquela carne. Então, cai totalmente por terra a ideia da geração espontânea, porque se a ideia da geração espontânea era de fato verdade, então deveria ter surgido seres vivos em todos os três frascos, eles estando abertos ou fechados. A teoria da geração espontânea, se ela estivesse totalmente certa, deveria se surgir vida ali naquele ambiente, independente do processo de vedação. Mas, né, mesmo com essa conclusão feita a partir do experimento de Francisco Redi, a biogênese ainda foi usada durante muito tempo para tentar explicar a origem principalmente dos micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias. Alguns pesquisadores ainda utilizam essa teoria para explicar o surgimento dessas bactérias, porque eles não conseguiam mencionar, eles não conseguiam explicar ou não conseguiam pensar como que essas bactérias, que eram seres tão simples relativamente, né, poderiam fazer o processo de reprodução. E aí eles ainda utilizam essa teoria. Essa teoria ela vai cair totalmente por terra, a teoria da geração espontânea, com o experimento que nós vamos ver agora, que é o experimento de Pasteur, tá?
Pasteur, por sua vez, é o teórico que vem da confirmação do processo de biogênese, ou seja, de que a vida ela só pode existir a partir de uma vida pré-existente. Então, Pasteur fez um experimento, ela colocou em frascos um líquido que ele chama de líquido nutritivo dentro desse frasco, um frasco de um balão de vidro, e aí esse experimento é muito conhecido como pescoço de cisne, porque ele dá uma modificação ao pescoço desse balão de vidro. Então ele coloca dentro desse balão de vidro um líquido nutritivo e ele coloca esse balão em contato com o fogo, com a intensidade, com temperatura. E aí, com o passar do tempo, esse aquecimento, ele vai fazer a curvatura desse bico desse balão. Quando ele faz essa curvatura, com o tempo deixado lá, né, esse vidro com essa curvatura, ele vai passar por um processo de resfriamento. E aí, após o processo de fervura, esse balão ele vai esfriar e ele vai ficar estéril, ou seja, não vai aparecer ali micro-organismo. E logo em seguida, ele continua esse experimento fazendo novamente, colocando líquido nutritivo e a partir desse líquido nutritivo, colocando esse líquido sobre a temperatura, ou seja, sobre o calor, ele faz o pescoço de cisne, só que ao passar pelo processo de resfriamento, ele faz a quebra desse pescoço de cisne. Com a quebra desse pescoço de cisne, então esse líquido nutritivo que inicialmente tinha passado pela temperatura, pelo calor, tinha sido esquentado, ele vai ter contato com o ar, e aí vão entrar poeira, micro-organismos, e a partir daí ele verificou que havia o desenvolvimento de novos micro-organismos, tornando esse líquido um líquido contaminado, ou seja, com novos micro-organismos. Esse experimento, que é conhecido como experimento de pescoço de cisne, é um experimento muito utilizado hoje pela indústria, que é o processo que a gente utiliza de pasteurização. É o processo de esterilização de alimentos, como por exemplo queijo, cerveja, fabricação também de vinho. Faz esse processo de pasteurização, que é o aparecimento de micro-organismos que vão ter uma funcionalidade, né, nessa indústria. Então, o processo de pasteurização, ele é nada mais do que expor a temperaturas esse líquido e depois esse líquido ser submetido ao resfriamento, eliminando o processo de micro-organismos existentes. Vale lembrar que esse processo de Pasteur foi o processo que de fato deu a ideia de que a biogênese é sim a teoria mais correta e a teoria aceita hoje, comprovando de que a biogênese ela é algo que de fato é verídico. Mas daí a gente cai em outra problemática, né? E essa problemática eu vou jogar para vocês aí de casa. Eu sei que vocês estão totalmente inseridos nesse conteúdo. Então, se Pasteur ele faz a comprovação da biogênese, que eu já expliquei para vocês, que é o surgimento da vida a partir de uma vida pré-existente, então a gente tem um novo problema. Vocês concordam comigo? Qual seria esse problema? Eu já sei que a vida ela surge de uma pré-existente, eu acabei de explicar para vocês, vocês também já sabem disso. Mas aí vem uma pergunta para vocês. Se a vida ela surge de algo ou de uma vida pré-existente, como surgiu a primeira vida? Essa pergunta vocês vão ter que pesquisar, olhar no livro de vocês e vocês vão me responder quando a gente estiver no retorno, tá? Na escola. Se Deus quiser, daqui mais uma semana a gente já vai estar em sala de aula. Então vocês vão trazer essa pesquisa para mim. Então, como surgiu o primeiro ser vivo? Essa é a atividade de vocês. Pesquisem, leiam, tá? Leiam livros, leiam blogs na internet. Tentem tirar o máximo de proveito. Então hoje eu deixo essa aula para vocês como uma reflexão, tá? E também uma tarefa de casa. Pesquisem, olhem lá. Como é que foi o surgimento da primeira vida? Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Beijos e saudade!